Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor estejam em cada coração. Amém. Eu trago um tema muito bacana nessa noite, um tema desafiador que falou muito comigo. Muito comigo nessa manhã. Essa manhã eu acordei e eu estava dizendo: Deus, dá-nos algo para essa noite que seja a tua voz, a tua vontade. E Deus completou mais algumas coisinhas que por essa semana, na realidade, Deus falou muito ao meu coração. Inclusive até gravei um videozinho muito pequeno, de um dos textos que eu vou ler aqui, para o meu Instagram. E Deus tem falado muito comigo sobre algumas coisas durante esses últimos dias, durante esse tempo. Algumas coisas que eu entendo muito importante para o alinhamento das pessoas em si, da igreja, do ser humano, do que nós somos chamados para ser, que para cumprir propósito nós precisamos ter uma definição de espírito, precisamos estar bem alinhados, não é verdade? E Deus tem falado muito comigo sobre essas questões. Eu tenho ministrado aqui, inclusive na quarta-feira. Você que não está vindo na quarta, a quarta está sendo um encontro muito profético e de uma ativação muito bacana. É um momento que nós estamos mais próximos. É um momento onde a igreja se aproxima do altar e nós estamos mais próximos, amém? Então tem sido muito bom. E hoje eu trago um tema muito legal e quero repartir com você, então quero que você abra em João 3,16. Um texto muito conhecido, bem conhecido. Antes de você ler o texto, você já conhece porque os outros falam. Né? Você sabia que tem muita gente que conhece a Bíblia não porque lê? Sabia? Não porque lê, mas porque os outros falam. Daí escuta e repete porque é papagaio, né? Já viu? Tem muito crente que conhece a palavra não porque lê, mas porque escuta os outros falar. Tá errado. Você tem que conhecer a Bíblia por aquilo que você lê. E você sabe qual é o problema de você conhecer, entre aspas, né, a Bíblia por aquilo que os outros falam, porque você ouve? Que tem muita coisa que o povo fala que não está na Bíblia. Sério? Um dia eu vou trazer para vocês aqui alguns teminhas aqui, de coisas que as pessoas falam, interpretam mal, não está na Bíblia, e as pessoas saem repetindo por aí. Entendeu? Por exemplo, caía do homem levantar de Deus. E tantas outras coisas, né? E tantas outras coisas. Todos acharam João 3,16? Vamos lá então. Mas mas tem razão. Caíra do homem, levantar de Deus. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Caíra do homem, levantar de Deus? Porque Deus nos levanta todas as vezes que a gente tropeça. Amém? Deus é bom. João 3,16. Quem achou, lê comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Eita bênção! Vamos orar? Hoje eu quero orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro nessa noite para que as cadeias do mundo espiritual, as cadeias que tentam prender o entendimento, a mente, as pessoas agora sejam repreendidas, sejam todas as pessoas que, porventura, possam ser atacadas na atenção, sono, distração, caia por terra. Que nós não viemos aqui somente para estar de corpo presente, mas que nós viemos aqui e sairemos daqui cheios da tua palavra, daquilo que tu tens para nós. Então eu peço que seja guardado esse lugar, principalmente as nossas vidas, o nosso entendimento, Senhor, seja guardado para que possamos entender aquilo que tu tens para nós, que é muito precioso. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus? Amém. Então, que Deus assim te abençoe. Eu olho para o capítulo 3 e o versículo 16 de João, quando o autor João escreve dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vejo que essa palavra de tal maneira nos leva a entender quão grandioso foi o amor, a compaixão de Deus para conosco. Nós não éramos merecedores de tudo o que nós recebemos. A verdade é que eu não me sinto merecedor
Mas pela misericórdia de Deus, hoje eu obtenho a graça. Eu não era merecedor. Eu não era merecedor do sacrifício do nosso Senhor Jesus naquela cruz pela minha vida. Porque eu nasci de uma geração adâmica, de um pecado, e que o pecado veio no meu sangue. Eu venho de uma descendência de pecadores, de homens que fizeram tantas coisas e tantas iniquidades, correm sobre o nosso sangue, e eu vejo que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Só que enquanto eu estava observando, e sempre estou observando esse texto de João 3,16, eu fico olhando o quão ingrato nós somos. O quão ingrato eu e você somos. Porque nós não éramos, primeiro, merecedores. Você concorda comigo que nós não éramos merecedores? Você concorda comigo que o que Deus fez por nós, o amor dele foi de tal maneira, tão excelente, que ele dá o melhor que ele tem. Por isso que eu não concordo muito com as pessoas que dizem o melhor de Deus ainda está por vir. Eu não concordo com isso. Por que eu não concordo que o melhor de Deus está por vir? Porque o melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus foi Cristo. E eu entendo que o melhor de Deus se fez presente, se fez carne e habitou entre nós. Então eu não concordo quando alguém diz, o melhor de Deus está por vir. Pois o melhor de Deus já veio. Diga para o teu irmão, o melhor de Deus já veio. Então, eu vejo o quanto ingratos somos. O quanto ingrato eu e você somos. Por quê? Porque nós não entendemos que o nosso nível de entrega define o nível de relacionamento que temos com Deus. O nosso nível de entrega define o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. E eu vejo hoje, queridos, que a grande verdade é que muitos querem níveis altos de excelência no reino, porém, seus níveis de entrega são muito baixos, perto do que poderiam entregar para Deus. E a minha pergunta para você é, você tem entregue tudo que tem com excelência verdadeiramente a Deus? Diga para mim. Você tem entregue nesses dias do teu fôlego de vida, de tudo que você tem, de tudo que você tem, porque tudo que você tem não é seu. Para começo de conversa, nós somos tão fechados a esse entendimento que nós não compreendemos que nós não temos nada. E de que tudo que temos hoje, por mais que nós viemos achar que foi por um esforço, por um trabalho ou por algo que nós buscamos e conquistamos, mesmo assim não somos dono. Porque se nós conseguimos conquistar algo, porque por trás disso a misericórdia de Deus nos alcançou primeiro. E eu te pergunto nessa noite mais uma vez, se já que não somos donos de nada e o que temos aqui hoje, nós estamos administrando aquele que nos concedeu, porque um dia voltaremos e voltaremos ao pó da forma como viemos. E deixaremos tudo para alguém tomar conta. Então isso significa que não somos donos de nada, até a nossa roupa será doada. O nosso carro, alguém vai dirigir. Se você for casado, sua esposa, se for nova, vai casar com outro, com certeza. Pode ter certeza disso. O primeiro ano é choro, o segundo, a gente já olha lá nas redes sociais. Não é não? O primeiro ano de uma viúva é aquele, ai meu Deus, minha vida, meu marido foi embora. O primeiro ano. O segundo ano, meu irmão, eu conto assim, sabe? É mais ou menos assim. O homem é a mesma coisa. O homem é a mesma coisa, meu irmão. Se o homem fica viúvo, com certeza minha irmã vai buscar uma companheira para viver com ele. Então entenda, nós não somos donos nem do que temos em mãos. E pela misericórdia de Deus, pela graça e misericórdia de Deus, a gente alcançou o quê? A salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. E eu te pergunto, será que temos entregue com excelência aquilo que devemos entregar para Ele? Sabe qual é o problema? O problema é a introdução que eu estou ministrando a você agora. Muitos querem o melhor do reino. Muitos querem o melhor de Deus. Muitos querem as bênçãos. Quem não quer bênção? Todos querem bênção. Gente, todos querem o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, a saúde.
a vida financeira abençoada. Todos nós queremos isso. Mas quando nós olhamos para o nível de entrega das pessoas, nós vimos que as pessoas entregam muito pouco e querem demais. Eu estou falando isso num evangelho que eu conheço há mais de 30 anos. Eu sou cristão há mais de 30 anos, estou frequentando igrejas há mais de 30 anos. E eu percebo que as pessoas entregam, muitas das vezes, posso ser sincero com você, aquilo que lhes sobra. As pessoas entregam o resto do seu tempo. Ah, estou cansado, não vou. Ah, já fui ontem. Pode ver. Ontem nós tivemos uma reunião de mulheres e reunião de homens, né? Isso aqui estava lotado de mulher. Agora dá uma olhadinha, vê quantas mulheres estavam ontem, estão aqui hoje. É difícil. Por quê? São níveis de entrega. É ser apaixonado. É querer estar. Quer ver uma coisa que nós precisamos entender? Você lembra do primeiro amor? Quem lembra do primeiro amor? Primeira namorada? E quem aqui teve que namorar assim, ó? Encontrou com ela no domingo, só ia encontrar no outro domingo. Teve alguém que passou por isso? Era difícil passar uma semana sem dar uma bitoquinha? Era difícil passar uma semana sem dar um beijinho? É difícil? É difícil? Não é difícil? O que você queria? Tá junto, não é? Por que com Deus não é assim? Por que com Deus as pessoas... eu fui ontem, hoje não preciso. Eu fui ontem, hoje eu estou cansado. Eu fui ontem, hoje... amanhã eu vou de novo. Gente, o nível de comprometimento que temos com Deus em entrega define o nível de relacionamento que vamos ter com Ele. E o que mais eu vejo hoje, nos dias de hoje, são pessoas que querem muito de Deus, querem o melhor de Deus, querem as bênçãos de Deus, de tudo que é área, de tudo que é forma, mas quando entregam o resto. Não entregam o seu melhor. E se Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus deu o maior exemplo de entrega. O primeiro maior exemplo de entrega foi o de Deus. E se Deus deu o maior exemplo de entrega para conosco, nós precisamos entender que é esse exemplo de entrega que precisamos ter para com Ele. Deus não está pedindo o teu filho. Deus não está pedindo a tua filha. Deus não está pedindo muitas coisas para você, a não ser um pouco mais de você. É isso que eu quero que você entenda. E sabe por que muitas pessoas eu vejo hoje no mundo espiritual, eu vejo hoje no reino, não crescem espiritualmente, não deslancham, não alcançam altos níveis em Deus, não são levados para as nações, não são levados para ser grandes referências hoje no Evangelho, porque o nível de entrega dessas pessoas é muito baixo. Eu quero que você entenda, ninguém chegou a um nível de excelência na unção, na glória de Deus, no chamado, na consagração, se não entregou o seu melhor para Deus. E sabe o que eu vejo hoje? Um monte de gente sonhando com o quê? Sonhando em ser um pregador, sonhando em ser uma pregadora, sonhando em ser um cantor, sonhando em ser alguém que toque as nações. Quando vê alguém viajando nas nações e pregando, mas que bênção um dia, será que eu vou ser como aquele ou como aquela? Mas o nível de entrega é muito raso. E quando entrega o resto. Entrega o resto dos recursos, entrega o resto do tempo, entrega o resto da própria vida. E entenda, o nosso estilo de vida, ele reflete muito no que vamos buscar em Deus, no que queremos de Deus. E eu repito, o título dessa noite é: o seu nível de entrega define o seu nível de relacionamento com Deus. Então entenda, a gente conhece o nível de relacionamento das pessoas com Deus, sabe como? Pelo seu nível de entrega. Ninguém me engana. Quando alguém chega para mim e fala, não, eu olho para a pessoa, porque as pessoas falam muito o que não vivem, né? As pessoas contam muita história. E no mundo espiritual não é diferente. Então assim, na igreja não é diferente. As pessoas chegam e falam, não, porque eu amo a Deus, porque eu, pode contar comigo, pode isso, pode aquilo. Aí eu começo a observar o nível de entrega para Deus. Eu começo a observar o nível de entrega dessa pessoa. Eu começo a observar a vida, como que ela leva as coisas, como que ela realmente entrega aquilo que ela tem, o seu fôlego de vida, o seu tempo para Deus, as coisas que ela faz, até mesmo os recursos financeiros. Tem gente que entrega dos seus recursos financeiros para Deus, não a primícia, mas o resto da vida, e quer que Deus prospere. Tem gente que está vivendo na pindaíba, meu irmão, devendo para todo mundo, lascado, furado,
Por quê? Porque entrega o resto para Deus, entrega do seu recurso, a pior parte que tem, entrega para Deus o animal cego, o animal coxo, manco, entrega para Deus aquilo que não agrada e quer que Deus entregue a riqueza, o ouro, o tesouro, aleluia! Não é assim. Igreja, acorda! Igreja, acorda! Nós precisamos entender que é do nosso nível de entrega que nós alcançamos um relacionamento com Deus. Agora entenda uma coisa. Nós precisamos entender que nunca fomos merecedores da entrega de Cristo. Nunca fomos. Nem eu e você éramos merecedores da entrega que nos foi feita, do próprio Cristo que nos entregou e se entregou por nós. Nós não éramos merecedores, mas porém dois fatores, eu quero que você entenda, dois fatores nos fizeram dignos dessa entrega. E eu quero repartir com vocês, primeiramente, esses dois fatores hoje na Bíblia. O primeiro fator foi o amor. Por dois fatores, entenda. Nós concordamos então que não éramos merecedores, amém? Concordamos aqui, chegamos à conclusão de que nós não éramos merecedores dessa graça, desse amor que fez com que Cristo morresse nessa cruz. Mas por dois fatores fomos dignos. O primeiro, o amor. E isso, eu quero que você entenda, o amor de Deus que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus. Então, o primeiro fator que me fez digno foi porque Deus me amou primeiro. E porque Ele me amou primeiro, Ele entregou Jesus. O segundo fator é um fator que talvez você nunca ouviu, mas vai ouvir hoje. Nós nos tornamos herdeiros e nos tornamos abençoados pela vinda de Cristo por legalidade. Então, o primeiro, amor. O segundo, diga comigo, legalidade. Entenda, o que aconteceu aqui na Bíblia? Abra comigo em Gênesis 22. Então, os dois fatores você vai entender agora. O primeiro é amor, nós já lemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Agora o segundo é legalidade. Gênesis capítulo 22. Todos acharam? Gênesis 22, do versículo 6 em diante, diz assim: Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: Sim, meu filho. Então Isaque indagou: Eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram caminhando ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: Eis-me aqui. Então, não estendas tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negastes teu amado filho, teu único filho. O que é isso? Legalidade. Eu já ensinei aqui uma vez, mas é a primeira vez que a gente fala isso, que vai para as redes sociais, que as pessoas elas não entendem o porquê que Deus pede Isaque a Abraão. Muitas pessoas elas acham o seguinte: Deus estava provando o coração de Abraão. Bom, eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Claro que era uma prova para Abraão, sem dúvida.
Mas eu quero que você entenda uma coisa. Era uma prova para Abraão, sim. Mas não porque Deus queria saber somente que, será que Abraão vai me entregar? É que na realidade o que nós precisamos entender é que Deus sabia que Abraão entregaria. Deus sabia. Deus sabia que Abraão estava definido, porque desde o primeiro dia, quando Abraão saiu de casa com aquele menino, com aquele rapaz, né, com aquele jovem, que eu já vou explicar para você um pouco sobre isso também, Deus sabia que Abraão ia fazer o que tinha que ser feito. Não tinha como voltar atrás. Abraão era definido, decidido. Mas Deus precisava de uma coisa que ele não tinha. E agora eu quero que você entenda. Deus não tinha ainda a legalidade dada por um homem carnal na terra, entregando o seu filho único para morrer em sacrifício, para que Deus assim entregasse Cristo. Agora entenda uma coisa, quando eu falo de legalidade, eu estou falando de uma coisa que você precisa entender. Quando Deus pede Isaac para Abraão, e Abraão não diz não, ele sobe, ele vai até o altar, e ele determina matar o filho. Eu entendo que o anjo gritou nos 48 do segundo tempo, assim, quando Abraão já levantou o cutelo, para deixar claro para o mundo espiritual o seguinte: pode parar, eu agora tenho legalidade para entregar Jesus. Por quê? Porque se um homem carnal não tivesse a coragem, o amor de entrega, para entregar o seu único filho, o seu melhor que ele tinha, para Deus, entenda, o mundo espiritual até hoje estava jogando na cara de Deus o seguinte: o povo nunca foi merecedor, o Senhor entregou porque quis, porque não teve um justo na terra que entregasse o seu melhor pelo Senhor. O mundo espiritual trabalha por legalidade. Eu prego sempre sobre isso, eu falo. Qual é a legalidade que você abre para o mundo espiritual te perseguir? Qual é a legalidade que você abre para Deus te abençoar? Então, quando Abraão, ele determina obedecer, quando Abraão, sendo homem, ele determina entregar Isaac, o que ele está fazendo? Abrindo uma porta de legalidade para que Deus entregasse Cristo. Quem entendeu? Então, por legalidade, primeiro, por amor de Deus, e segundo, por legalidade. Agora entenda, Deus sabia que Abraão entregaria, sim ou não? Sem dúvida. Deus sabe do teu coração, sim ou não? Só que a prova, ou melhor, essa prova de Abraão, eu acredito que gerou algo muito maior na vida dele. Você acredita comigo que Abraão gerou algo muito maior no reino depois disso? Um respeito e tudo mais. Por quê? Porque Abraão, ele decidiu entregar o seu melhor para que Jesus fosse entregue. Agora, eu quero dizer para você, muitas pessoas não sabem, né? Mas Isaac não era uma criança. Isaac não era uma criança, você precisa entender isso. Mas a minha Bíblia fala que ele era um menino. Não, irmão, tem outras traduções, procura aí, quer ver? Abra 22, Gênesis 22. Lê o versículo 3. Lê o versículo 3. Quem aí, quer ver? Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento e tomou consigo 2 servos. Algumas traduções falam 2 moços. Dá uma olhada aí. Quem tem a tradução 2 moços? Isso. Pode ver em seguida que ele vai relatar que Isaac também é moço. Então, quem tem a tradução? Moço. Então, moço não é menino? Moço não é menino? Rapaz. Tem jovem? Jovem. Então entenda, gente, Isaac tinha bem próximo da idade do Cristo. Tá certo? Se você for estudar um pouquinho mais, você vai já encontrar na internet muitas evidências sobre isso. Principalmente pela data de nascimento, a data de Abraão, a idade de Abraão aqui e tudo mais. Amém, queridos? Então, o que significa isso? Uma alusão ao sacrifício de quem? De Cristo. Então entenda, não era só que Deus queria testar Abraão. Deus queria trazer sobre legalidade para entregar Cristo anos depois. E dizer, o homem é digno, porque um homem justo
entregou o seu filho. Amém? Quem entendeu? Agora entenda uma coisa, da mesma forma, o nosso nível de amor e entrega geram legalidade no reino. O que eu quero que você entenda é que o nosso nível de amor e o nosso nível de entrega geram legalidade no reino. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, a palavra do Senhor fala em 1 João capítulo, se eu não me engano, 1 João 4, 7 e 8. Não abra. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque quem não ama, a Deus não conhece, porque Deus é amor. Então não tem como você fugir dessa ação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como você fugir do amor. Não tem como você fugir daquilo que Deus te chamou primeiramente para ser. Deus te chamou primeiramente para amar. E eu vou te falar uma coisa, quando eu só abri um parênteses na pregação, há muitos anos atrás, quando nós fomos fundar esse ministério, essa comunidade, eu fui orar a Deus e falei, Deus, eu vejo tanto nome de igreja por aí, eu tenho a certeza no meu coração que o Senhor nos chamou com um propósito. O Senhor nos chamou com um propósito. E eu preciso alinhar o propósito ao nome dessa igreja que o Senhor está nos dando. E aí o Senhor veio com o quê? Com amor. Eu disse, Senhor, mas o amor? E o Senhor falou, porque nada é maior do que o amor. Nada é maior do que o amor. E você tem que entender que a igreja verdadeira que dá resultado é aquela que ama. E aí você vai para 1 Coríntios capítulo 13. Que você pode fazer tudo que você for, mas se você não tiver amor, nada adianta. E hoje eu quero que você entenda, o teu nível de amor gera legalidades no reino. Conforme você ama, conforme você entrega, conforme você se entrega, isso gera níveis de legalidade no reino. Amém? Vou repetir. Da mesma forma, o nosso nível de amor e entrega geram legalidade no reino. O amor e a entrega, a minha entrega a Deus, eu não estou falando de área financeira, porque quando se fala de entrega, as pessoas já falam, né? Entregar o quê? Entregar isso, entregar aquilo? Não, meu irmão, Deus não está preocupado com os teus bens, Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Porque Deus é dono da prata. A palavra do Senhor fala, minha é prata, Ageu diz isso, capítulo 2. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Mas você está preocupado com o seu dinheiro. Esse é o problema. E por você estar preocupado com o seu dinheiro, que você não tem dinheiro. Por você estar preocupado com o seu dinheiro, que muitas das vezes você pode até perder a salvação. E porque você está preocupado com mais com a bênção do que a entrega, talvez você não tenha nem legalidade para alcançar as bênçãos que Deus preparou para você. Porque quando nós nos preocupamos muito com as coisas ao nosso redor e não nos entregamos da maneira como deveremos nos entregar, isso com certeza vai atrapalhar. Então o nosso nível de entrega sempre estará ligado ao nosso nível de amor. Por quê? Porque o meu amor vem primeiro. O amor vem primeiro, depois vem a entrega. A Bíblia fala o quê? Porque Deus primeiro ama e depois entrega. Então sabe o que acontece quando nós amamos muito e quando nós temos o amor de Deus em nós? Sabe o que acontece? Nós entregamos o nosso melhor. Sabe o que acontece quando você realmente ama a Deus? Sabe o que acontece quando você realmente ama a obra de Deus? Você se entrega. Sabe o que acontece quando verdadeiramente você ama a casa de Deus? Você se entrega. Sabe o que acontece quando realmente você ama o Evangelho? Você se entrega. Nós tivemos na Torre dos Moravianos. Eu e a pastora tivemos em 2013 na Torre dos Moravianos. Você sabe o que os moravianos faziam? Não, você não conhece a história? Os moravianos, eles construíram uma torre de intercessão. Eles intercederam pelo seu país durante 100 anos.
numa intercessão constante de 24 horas. 24 horas. Eles construíram uma torre e eles oravam em turnos de oração, os moravianos, 24 horas nas casas e nas torres. Mas não ficou só na oração, porque tem povo que fica só na oração, né, irmão? Porque oração sem ação não tem muito resultado somente. Você precisa orar e agir, amém? Orai e vigiai, amém? Só que tem um detalhe, a história conta que os moravianos, eles se vendiam como escravos para discipular e pregar para os escravos. Sabe o que é isso? Amor. A história dos moravianos contam que eles não ficaram só na oração pelas nações. Eles não ficaram só na oração pelo seu território. Eles começaram a se vender como escravos. Os compradores de escravos chegavam e eles se vendiam. Estou à venda. E os caras não entendiam. Eles se vendiam como escravos para alcançar com a palavra os que eram escravos. Eu te pergunto, isso não é amor? Isso não é entrega? Aí você entende que o nível de entrega da igreja hoje é muito raso perto daquilo que nós precisamos realmente fazer. Amém? Terceiro texto, abra comigo em Marcos 10. Hoje estamos falando sobre entrega. Hoje estamos falando sobre não somente uma entrega de bens, não somente uma entrega de algo palpável, mas uma entrega sua, uma entrega da sua vida, daquilo que você tem, você. Um comprometimento, uma entrega a Deus. Marcos, capítulo 10, versículo 17, um texto muito conhecido, que vai relatar algo muito importante. Enquanto eu estou pregando, você está comparando o seu nível de entrega, seu nível de comprometimento. Enquanto você está me ouvindo, você está avaliando o qual nível de merecimento você tem por aquilo que você entrega a Deus hoje. Pelo seu tempo, pela sua vida, pelo aquilo que você é. Marcos capítulo 10, versículo 17 diz assim: E colocando-se Jesus ao caminho, correu um homem ao encontro e ajoelhou-se, indagando-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe? Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente, retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Foi esse texto aqui que iniciou no começo da semana a falar ao meu coração sobre entrega. Foi esse texto aqui que essa semana eu estava lendo numa devocional e Deus falou comigo. E desde o começo da semana Deus tem falado sobre entrega. Porque esse texto é claro de uma coisa que nós vivemos hoje. Esse texto é claro de algo que nós precisamos compreender. Que o nosso nível de entrega para Deus, o nosso nível de entrega para a sua obra, o nosso nível de entrega para o reino é muito pequeno perto daquilo que almejamos. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, durante muitos anos eu frequento esse ambiente, o ambiente cristão. E o que mais eu vejo hoje é que as pessoas elas vão bem até um período. Elas vão bem até um momento, sabe qual? Quando elas são desafiadas a abandonar algo ou fazer algo que custa. No evangelho, enquanto as pessoas estão no comodismo, no convencional,
Eu chamo isso de convencional. Servindo a Deus do seu jeito. Entregando o que querem entregar. Não é o que devem, é o que querem. Entregando o que querem, sem que ninguém as perturbe. Fazendo o que querem, andando como querem. Tá tudo certo. Elas continuam ali. Mas a partir do momento que chega algo que vem de encontro como desafio na vida delas, tentando as levar a um novo nível, tentando levar elas ao crescimento, sabe o que elas fazem? Como esse jovem, ficam entristecidas e procuram outra igreja. Por quê? Porque não aceitam ser desafiadas a entregar nada mais e nada menos daquilo que é convencional a elas entregar. Então é isso que eu vejo hoje. Eu vejo hoje que, por isso, muitos líderes não tocam no povo. Muitas pessoas hoje não tocam em situações. Não, deixa quieto, não mexe, porque senão a gente vai perder. Não toca, não fala, porque se falar, o irmão vai se entristecer. Não disciplina, não coloca, não repreende, porque se repreender vai embora. E mais importante estar aqui do que estar no mundo. Pior, meu irmão, é estar aqui para o inferno. É verdade, irmão. O pior é estar aqui para o inferno. Porque tu imagina um dia que eu chegar lá na glória, o Senhor olhar para minha cara e falar: meu filho, e aquele povo que eu te dei? Onde é que eles estão? Olha aí, vê se eles estão aí. Onde é que eles estão? Não estão aqui. Sabe por que não estão aqui? Porque você não repreendeu, porque você não corrigiu, porque você não ensinou, porque você não pregou, porque você preferiu pregar aquilo que agrada. E não é pregar aquilo que agrada. Aquele jovem queria ouvir alguma coisa que agradasse. Ele tentou ludibriar a mente de Cristo, já começando dizendo: bom mestre. Jesus pegou e disse o quê? Bom é meu pai. Ele é bom. Por que está me chamando de bom? Entenda, queridos, esse é o problema. Nós queremos o muito de Deus e entregamos muito pouco. E quando nós somos desafiados a entregar algo a mais, eu não estou falando de recurso, eu torno a te dizer, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de nada, eu estou falando do que é mais importante. Não é o teu bolso, o mais importante é você. O mais importante, sabe o que Deus quer? É a tua vida. Sabe o que Deus quer? É o teu amor. Sabe o que Deus quer? A tua dedicação. Sabe o que Ele quer? Ele quer a tua paixão, Ele quer a tua entrega. Sabe o que Ele quer? Apaixonados, homens e mulheres que estão sedentos a arrebatar o coração de Deus. Quem já leu aquele livro Caçadores de Deus? Acho que é de Tom Tenney, né? Não tem ali? Tem ali na biblioteca? Caçadores de Deus. O autor começa dizendo: Deus, ele gosta de ser encontrado. Deus, Ele gosta de ser achado e encontrado. Queridos, nós não queremos mais achar Deus. Fugimos dEle. Viemos para a igreja e fugimos dEle. Quer ver quando levantam uma profecia, né? Eis que te digo assim, diz o Senhor, para um lado, para o outro, meu Deus do céu. Por quê? Não deveria ser. Então hoje o que eu vejo, pastoreando a igreja há muitos anos, e sendo cristão há muito tempo, é que o povo vai até onde quando toca no calo. Quando toca no calo, o povo começa a pinicar. Quando toca na ferida, a coisa começa a pegar. Mas esse jovem foi para tentar extrair algo que ele não esperava. Por quê? Ele chegou e ele disse o quê? Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O primeiro texto que nós lemos diz o quê? Vou repetir mais, eu acho que mais de 500 vezes eu repeti esse texto hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a... Esse moço foi atrás do quê? Esse moço foi atrás do quê? O que ele foi atrás? Vida eterna. Você está aqui atrás do quê? Você está atrás do quê aqui? Também. Não só isso, né? Porque você quer ir para a vida eterna, você está bom, a gente mata já e está tudo certo, né? Você sabia dessa história, não? Ou não sei se conto. Vou contar. O pastor... Chegou um moço para o pastor e falou: pastor... O câmera está rindo. Pastor, o senhor vai lá na casa orar pelo meu irmão? O meu irmão, ele é primo irmão. E ele não presta. Vamos ver se ele se converte. Pastor foi na bênção, chegou lá, pregou, cantou, orou. O moço que foi recebido chorou, cantou junto. Aí no final o pastor fez um apelo. Falei: moço, você quer aceitar Jesus? Você quer ir para a vida eterna, morar conosco na glória? E o moço falou: sim, aceito. Dobrou o joelho, aceitou Jesus. Quando ele levantou, o primo pegou a faca e deu uma peixeira no bucho dele. O pastor botou a mão e falou: mas rapaz, tu matou o teu primo. O
que é isso? Ele falou, é para não desviar. Para não desviar. É assim, irmão. Se fosse assim, você está atrás da vida eterna, você está bem, a gente ora para você morrer já vai. Não quer morrer. Irmão, sabe por que a gente não quer morrer? A gente não quer morrer porque não tem certeza da salvação. Tem gente que não quer morrer porque não tem certeza da salvação. Simples, porque quando nós temos certeza da salvação, a gente não tem medo da morte. Porque os que creem não têm medo da morte. Quem disse isso? Isso. Quem crê não tem medo da morte. Bom, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Fala para mim. Aí Jesus olhou e disse assim, vamos lá, de novo. Tu conheces os mandamentos? Ele conheço. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. O moço achou o seguinte, tô dentro. Foi ou não foi? Isso eu já faço desde a minha adolescência. Escute, note uma coisa. Tudo que Jesus cita aqui estava relacionado ao relacionamento deste jovem com as pessoas. Ele não citou nenhum mandamento que estava relacionado ao relacionamento do jovem com Deus. Você percebeu? Amarás a Deus. Escute uma coisa. Todos os mandamentos citados eram do convívio desse jovem. E esse jovem disse que o convívio dele com as pessoas aqui, pelo menos estava em dia. Estava tudo certo. Ele não matava, não adulterava, não furtava, não levantava falso testemunho, não enganava as pessoas, e ele honrava o pai e a mãe. Só que quando ele acaba de dizer que tudo isso ele fazia desde a adolescência, a Bíblia fala o seguinte, ao que o homem declarou, tudo isso, tendo ouvido, né? Ele disse, eu faço isso desde a adolescência. 21. Então Jesus, com compaixão, olhou com compaixão aquele jovem. Então, o que Jesus fez? Quando a Bíblia diz que Jesus olhou com compaixão, é porque Jesus olhou para dentro dele. É que Jesus olhou realmente para aquele jovem com outros olhos, olhos de compaixão. Jesus, ele buscou a revelação do que realmente faltava para aquele jovem. Faltava algo, aquele jovem, ele precisava fazer algo. E quando a Bíblia diz que Jesus olha para ele com olhos de compaixão, Jesus encontra. E a minha pergunta para você é, meu irmão, nessa noite, se Jesus olhar com olhos de compaixão para dentro de mim e para dentro de você, qual é a falta que ele vai estar encontrando? Aí talvez você diga assim, eu não pensei nisso. Deixa eu te falar, deveria pensar. Sabe de uma coisa? Nós nos enganamos. Esse jovem estava se enganando nesse tempo todo, desde a adolescência dele. Achando que estava por cima de tudo. Achando que ia chegar para o mestre e dizer, mestre, bom mestre. Eu faço isso, faço aquilo. Eu amo meu pai, minha mãe. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu não roubo, não mato, não adultero, não levanto falso. Os mandamentos, está tudo em dia. Desde a minha adolescência. Então ele queria ouvir de Jesus o quê? Vem comigo. Bênção, tu és o cara. Muitas vezes é assim, sabia? As pessoas chegam, contam uma história furada no nosso ouvido e acham que a gente vai dizer, não, está aqui o melhor lugar para você. Não é assim. Jesus olhou para aquele jovem com olhos de compaixão e ele enxerga a falta. E eu quero dizer para você nessa noite, você que está me ouvindo, Jesus há muito tempo está olhando para mim e para você e está enxergando as nossas faltas. E sabe o que mais chama a atenção no Senhor hoje? Não é o que você está fazendo. Porque o que você faz, queridos, o que nós fazemos é nossa obrigação. Sabe o que o mundo espiritual está preocupado? Não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. Caiu do cavalo, né?
Porque a gente acha que está fazendo um pouquinho para Deus e Deus está muito feliz com a gente. Jesus está irradiando porque a gente faz um pouquinho para Ele. Eu quero dizer para você uma coisa, vou repetir: o mundo espiritual não está preocupado naquilo que tu faz. O mundo espiritual está olhando para aquilo que tu deixa de fazer. Tu és bom? Parabéns, meu irmão, você tem que ser bom. Tu és honesto? Parabéns, você tem que ser honesto. Tu não rouba ninguém? Parabéns, você tem que não roubar ninguém. Você não engana ninguém? Parabéns, você não deve enganar ninguém. Você não rouba? Parabéns, você não rouba, não adultera, não fornica, não faz o que é errado. Você honra teu pai e tua mãe? Parabéns. O mundo espiritual está olhando para isso e falando: é isso que você tem que fazer. Agora, quando você deixa de fazer o que tem que fazer, aí é problema. E o nosso problema hoje é esse: fazemos pouco e queremos muito, e deixamos de lado aquilo que devemos fazer. Aí Jesus olhou com olhos de compaixão para ele e enxergou. E eu fico olhando para esse texto dizendo assim: poxa, é verdade. É verdade que Jesus está sempre nos olhando, e todos os dias que Ele nos olha, Ele enxerga em nós, queridos, o quê? O que nós estamos deixando de fazer, aquilo que temos que mudar, aquilo que temos que melhorar, aquilo que temos que entregar. E aí Jesus olhou para o jovem e falou: vai, vende então o que tu tens, entrega aos pobres, então alcançarás um tesouro no céu. Quando ele fala de vida eterna, quando ele está falando de vida eterna, Jesus não fala, então encontrarás a vida eterna. Ele não responde o jovem assim: vai, vende o que tu tens aos pobres e encontrarás a vida eterna. Ele fala, Jesus revela uma coisa aqui: a vida eterna é um tesouro nos céus. Você entende o que eu falo? A vida eterna é um tesouro nos céus. Então, diante disso, o homem se abateu profundamente, retirou-se entristecido porque possuía muitos bens. E eu te falo uma coisa: quem é esse homem? Quem era o Deus desse homem? É isso. Quem era o Deus desse homem? Mamon. E o próprio Jesus falou sobre isso: ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Então eu vejo muitas pessoas hoje dentro da igreja pagando santinho, tudo certinho. Não, porque eu não roubo, não mato, eu vou no culto no domingo, eu levo minha ofertinha, não sei o quê. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: isso é manutenção. Você tem que entregar, sabe o que mesmo? A renúncia. Sabe o que você tem que entregar? Você tem que entregar aquilo que te custa. E sabe o que é que te custa? É abandonar aquilo que está em você. Sabe o que nos custa? É abandonar aquilo que nos impede de chegar a Deus. É nos abandonar aquilo que ninguém pode mexer. É nos abandonar naquilo que as pessoas não podem tocar. Sabe o que você tem que entregar hoje? Entregar hoje o Deus que está aí escondido dentro de você. O Deus que você ainda serve, que não é o Deus único e verdadeiro, que te impedirá um dia de subir até a vida eterna. E qual é o teu Deus? Quem é e quem tem sido Deus, além do Deus vivo na sua vida? Esse jovem, ele seguia todos os mandamentos de Moisés, mas servia Mamon. O Deus dele era Mamon. E quando Jesus olhou com olhos de compaixão, entendeu isso e revelou a ele. E eu venho como profeta nessa noite revelar para você uma coisa: você pode dizer para mim que segue todos os mandamentos, você pode dizer para mim que está fazendo o que tu podes, mas eu venho para te dizer: entregue verdadeiramente aquilo que precisa ser entregue na sua vida. Faça aquilo que tem que ser feito, porque Deus, Ele está olhando, e o que está chamando a atenção em mim e você hoje não é as coisinhas boazinhas somente que estamos fazendo, mas principalmente as que estamos deixando de fazer. Aquilo que estamos deixando de fazer. O nosso nível de entrega sempre estará ligado ao nosso nível de amor. Sabe o que significa isso? Se você ama Deus, você entrega. Se você ama Deus, você abandona. Se você ama Deus, você abandona ídolos, abandona prazeres, abandona a vida errada,
Se você ama a Deus, abandona o pecado, abandona os vícios. Eu amo a Deus, mas fumo. Tu não ama a Deus. Porque se tu amasse a Deus, tu amaria primeiramente o teu corpo. Porque se você fuma, tu está matando o teu próprio corpo. E o teu corpo é templo do Espírito. Eu amo a Deus, mas gosto disso. É errado, você não ama a Deus. Me prove que você ama fazendo o quê? Abandonando tudo que você precisa abandonar e dizendo: eis-me aqui. Quem entendeu, diga amém. Você está pronto? A minha pergunta para você é, e você que está comigo na internet: o que nós precisamos entregar? O que precisamos abrir mão? Eu tenho uma ministração de uns meses atrás que eu preguei, eu falo o que devo ou o que preciso abrir mão para agradar a Deus. O quê? O que eu preciso dizer: Senhor, abro mão disso para te agradar. Abro mão disso para me relacionar com o Senhor. Abro mão disso para viver uma nova vida. Abro mão disso, entrego isso para ser diferente, para fazer a diferença. O que eu e você hoje precisamos entregar. Lembrando, o nosso nível de entrega define o nosso nível de relacionamento com Deus. Eu quero orar com você. Que Deus abençoe nossos irmãos da internet. Que Deus abençoe a casa de vocês.